No Pentateuco kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai cada vez mais se atualizando, refugindo acentuadamente, dadas as nossas necessidades morais, porque ele está pautado nos preceitos do Cristo, que tocam fundamentalmente a nossa transformação espiritual. Nos informarmos é importante, mas muita informação e pouca transformação costuma gerar um desequilíbrio. Por isso que o Evangelho ele contém as pérolas para o nosso bem viver, para o aperfeiçoamento das nossas consciências. Não tão somente naquele propósito de burilar o nosso intelecto. E Allan Kardec, com a competência, com a estirpe moral que lhe era própria, ele vai, como que, tipificar o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo como o amai os vossos inimigos. E, a partir do item 1º, ele irá comentar acerca do verso ou dos versos evangélicos que lá se encontram exarados. Pois bem, nós vamos recordar, a princípio, quando o nosso amado mestre, e nós estamos contando com a participação de todos, vamos acolher as participações com muito carinho. Lá em João, no capítulo 8º, verso 12º, Jesus vai dizer assim, ele estava no templo, estava lá ocorrendo a festa dos tabernáculos, são 7 festas principais no judaísmo, essa é a última e a mais festiva de todas, em que candelabros, 4 enormes, eram preenchidos por azeite, acesos, e estes iluminavam o templo e a própria cidade de Jerusalém. Então, neste momento, neste contexto, e é uma festa que, como que, consagrava a saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida, para Canaã, em que o povo hebreu foi guiado por uma coluna de fogo, por um facho luminoso. Então, Cristo, nesse contexto, ele vai como que afirmar: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, ou que me segue, dependendo da tradução, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando nós vamos tratar do assunto amai os vossos inimigos, torna-se muito relevante cada um de nós se questionar se nós estamos andando na luz, sob a égide de Jesus, ou se nós estamos andando nas trevas. O que é andar nas trevas? Nós estamos um tanto quanto ressentidos, magoados, agressivos, endurecidos no que respeita às nossas sensibilidades. Porque Jesus foi muito claro aqui: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hoje estamos vivendo um momento de fracionamentos, de divisões em todos os âmbitos.
E o que o Evangelho propõe é que nós desenvolvamos uma condição para podermos darmos a luz a nós mesmos. Porque Jesus ser a luz do mundo é maravilhoso, mas a luz de Jesus é a luz dele. É como se estivéssemos perdidos numa floresta, de repente avistássemos alguém que estivesse com uma lanterna, essa pessoa se aproximasse de nós e se dispusesse de nos guiar. Mas chega um certo ponto que ele vai ter que trilhar o seu caminho, e a lanterna é dele. Então, urge que fomentemos, que geremos a nossa própria iluminação. Darmos luz à vida. Nicodemos veio ter com Jesus, no próprio capítulo, no próprio Evangelho de João, a partir ali do verso 1, que diz lá: e havia entre os fariseus, havia um homem entre os principais dos fariseus chamado Nicodemos. Este veio ter com Jesus à noite, dizendo-lhe, e lhe fez determinada colocação. Ele veio ter com Jesus à noite. Pois bem, na conversação, Jesus vai falar acerca da necessidade de nascer de novo. O que Nicodemos vai redarguir? Porventura pode um homem nascer segunda vez, pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Na mesma hora, Jesus já percebeu, psicanaliticamente falando, que ele estava indo com um cordão umbilical com a mãe. Na hora, Jesus percebeu que ele não tinha rompido. E com aquela respeitabilidade pela individualidade de Nicodemos, ele vai, então, dar continuidade ao assunto. Mas a mãe é aquela que dá a luz. Ele estava transferindo a sua iluminação para a mãe. E a proposta do Evangelho é que, mediante as reencarnações bem aproveitadas, nós possamos nos iluminar. E a nossa iluminação, ela passa fundamentalmente pelas convivências. O termômetro para que possamos aferir o nível do nosso crescimento, da nossa mudança, está justamente no que se refere à nossa postura para com os divergentes, para com os que se opõem à nossa maneira de ser, para com os antagonistas. Então, Allan Kardec comentará a partir do verso 1. Amar, inicialmente, Allan Kardec vai dizer que contraria a nossa natureza humana, porque nós não somos inclinados ao desconforto, de ordem nenhuma. Então, Allan Kardec dirá que, não há como nós tratarmos os nossos inimigos como tratamos os nossos amigos. Porque o próprio instinto de sobrevivência faz com que nós tenhamos determinados freios dentro dessa relação. E na continuidade, diz Allan Kardec, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Uma vez, seu Manuel comentou comigo que o homem chamado amor, Chico Xavier, estava um tanto quanto taciturno, sério, porque um super médium, pessoas ali muitas vezes presentes,
só na expectativa de uma palavra que ele pudesse pronunciá-la, para que ele pudesse ser mal interpretado e assim sucessivamente. Então ele estava um tanto quanto silencioso. Ele tinha lá os seus motivos. Nisso chegou uma família de São Paulo que tinha o maior carinho com Chico Xavier. Seu Manuel me falou que ele abriu... Boa noite, Sandra. Tudo bem? O Chico Xavier falou que ele se abriu igual uma rosa. Na mesma hora, ele descontraiu por causa da chegada dessa família de São Paulo. Então, é natural que nós tenhamos determinadas posturas diferenciadas no que respeita àqueles que são convergentes para conosco e para com aqueles que nos são opositivos. É compreensível. Então, não nos cabe, assim, ainda, dentro da nossa evolução espiritual, um autoconstrangimento nesse sentido. Então, Kardec dirá que amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Tem alguém, assim, que nós temos um ódio da pessoa? Ou tem algumas pessoas? São autoaferições que nós precisamos fazer. Talvez não o ódio, né? Mas ainda existe o rancor. Porque eu acho que a gente já superou um pouco esse ódio. A questão... quando você está comentando isso aí, a dificuldade que Jesus teve na época que ele levou isso ao conhecimento do povo. E nós estamos tendo dificuldade até hoje para compreender isso. Até hoje. 2000 anos já se passaram. Nós estamos tendo ainda dificuldade. Então, hoje, talvez nós não tenhamos aquele ódio, mas temos aquela, como se diz assim, deixa para lá. Deixa para lá. Mas é uma luta que realmente não é fácil de você chegar para uma pessoa e falar assim, eu te amo. Justamente. Por isso que urge que façamos dentro de nós um trabalho de profundidade para que possamos perfeitamente, para que possamos irmos ganhando espaços gradativos, pouco a pouco, para que se determinados sentimentos estiverem bastante enraizados na nossa alma, possam ser como que modificados. Então, Allan Kardec diz, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Capítulo 61 da obra Palavras de Vida Eterna. Emmanuel intitulou como sendo Perdão, Remédio Santo. Quando nós perdoamos, as nossas células agradecem. Impressionante, não é, Carlindo? Porque Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, nos ensina que o ressentimento gera câncer. A mágoa também. Depressões nervosas. Insônias. Às vezes nós não conseguimos dormir. Mas eu não estou entendendo, é porque às vezes, pela manhã, nós fomos sutilmente ou então declaradamente ofendidos, não processamos bem no nosso inconsciente e ficamos em estado de vigília, subconscientemente revolvendo a situação. Enquanto que o nosso ofensor está roncando. Porque Buda foi muito claro que nós nos punimos pelo mal do outro. E há uma ausência de uma postura de sabedoria nesse sentido. Siddhartha Gautama,
Uma vez, comenta-se que um jovem regularmente saía falando mal dele. Sempre, sempre, sempre. E o pai tinha uma admiração por Buda extraordinária. Um dia o pai se aproximou de Buda e falou: queria te pedir perdão pelo meu filho, porque ele não perde uma oportunidade para poder te difamar. Aí Buda foi e respondeu para ele: não precisa se preocupar, deixa ele ser feliz. Se ele se sente contente, assim, que ele continue. Numa outra oportunidade, ele estava em um vilarejo e começaram como que a maldizê-lo. Fofoca de toda ordem. Ananda, o seu discípulo primo, ficou completamente indignado, virou e falou para Buda: Buda, o senhor é um homem nobre, um iluminado, a cidade toda está falando mal do senhor, vamos embora daqui. Aí, Buda foi e perguntou: Ananda, vamos. Mas se nós chegarmos numa outra cidade e as pessoas começaram a me maldizer, o que nós faremos? Nós vamos para outra cidade. E se lá acontecer, vamos para outra cidade. Então Buda disse: assim, Ananda, nós não viveremos em lugar nenhum. O Tathagata, o amigo da verdade, não é guiado pelas circunstâncias exteriores, pelas opiniões alheias. Ele está firmado no seu ser, na sua verdade. Isso é muito relevante para que nos conscientizemos. Em uma outra feita, ele estava pregando um sermão, e então um homem foi e disse: eu quero ver se ele realmente é superior, se ele porta as virtudes com as quais ele propala. Então foi se aproximando dele e lhe deu uma bofetada na frente dos discípulos. Ananda, na mesma hora, levantou para reagir. Buda disse: não, você está me envergonhando. Esse tapa que ele me deu não está me envergonhando, porque não me conhece. Ele não tem sorvido os meus ensinamentos, mas você sim tem convivido comigo. Você sim tem bebido na fonte. Então a sua reação me entristece. E ele virou para o seu agressor e lhe perguntou: o que é que você quis me transmitir esbofeteando-me? Porque eu percebo que você é um homem de fortes emoções. Alguma mensagem você quis me transmitir. O homem ficou perplexo, porque ele estava acostumado com aqueles que reagiam, não com aqueles que respondiam. Então, ele ficou aturdido, deixou o ambiente e voltou. Não conseguiu dormir à noite. Passou a noite em remorso e em lágrimas. Pela manhã, ele voltou, Buda estava no mesmo local ensinando. Ele foi, se postou aos pés de Buda e lhe pediu perdão. E Buda lhe disse: não compete o perdão. Porque o homem que estava aqui ontem já não está mais aqui. E o homem que me esbofeteou ontem já não está mais aí. O perdão não comporta. O homem inferior que agride ao homem superior é semelhante àquele que escarra para o céu. Ele não mancha o céu, senão a sua própria face. Se determinada pessoa te oferecer um presente e você não aceitá-lo, o que acontecerá com o presente? Voltará para o ofertante. Então, eu não aceitei os seus insultos. E assim ele se tornou discípulo de Buda. Então, essas posturas, essa compreensão, ela vai nos trazer benefícios extraordinários. Porque é muito perigoso o rancor. Ele faz com que nós, como que, chafurdemos no nosso subconsciente, com consequências a curto, médio ou longo prazo imprevisíveis. Porque sabemos pela psicologia analítica de Jung que todos nós portamos a nossa sombra.
E a nossa sombra é perigosíssima no que respeita à nossa estrutura psicofísica. Jung definiu a sombra como sendo aquela pessoa que nós não gostaríamos de ser. Essa é a nossa sombra. Aquela pessoa que nós não gostaríamos de ser, mas que somos. Mas para não assumirmos o que somos, a projetamos no nosso próximo. Então há como que, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, somos instigados a estarmos contra eles, sejam eles quem for. Porque é assim que a sociedade se estrutura na linha das desuniões. Então, Allan Kardec nos dirá que amar é não termos desejos de vingança. Não sei se nós estamos observando como que perdemos a nossa condição humana misericordiosa quando nos regozijamos com o mal de outrem. Ficamos felizes. Às vezes maquiamos o nosso facial, porque o nosso facial é uma argila. É moldável. Mas a vibração não tem como ser modificada. A vibração não tem como. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Às vezes a pessoa nos feriu, se aproxima, nos pede perdão. Oportunidade excelentíssima para podermos estabelecermos agora um vínculo de profundidade. Mas se nós estivermos no passado, não tem como perdoarmos. Porque nós vamos ficar rememorando, essa pessoa me feriu. Se nos projetarmos para o futuro, também não tem como nós o perdoarmos, porque essa pessoa pode me ferir novamente no futuro. O amor, o ódio pertence ao passado, o ódio pertence ao futuro, o amor pertence ao presente. Por isso que é importante lidarmos com a pessoa no aqui e agora, para não nos gerar instabilidades emocionais de toda ordem. Então, quando alguém se aproximar ou fizer uma menção de se reconciliar conosco, estejamos completamente abertos. Completamente. Temos feito o que for. Não temos lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nos dizendo lá o Evangelho, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e este ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Em verdade te digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centil. Então, concilia-te depressa com o teu adversário. O adversário é diferente do inimigo. Porque o adversário, ele tem uma oposição natural, às vezes ideológica, em relação à nossa pessoa. Ele não tem sentimentos de ódio para conosco. Ele simplesmente não concorda com as nossas opções, com a nossa maneira de viver. Mas o adversário mal administrado poderá se tornar o inimigo. O inimigo já é uma questão comumente karmática. Porque nós estamos caminhando numa rua, ninguém no outro lado da rua vai virar e vai falar assim, sem nunca ter nos visto. Hoje eu vou ser seu inimigo, viu? Não acontece. O inimigo é uma pessoa com a qual nós convivemos, geralmente a ferimos profundamente, ela se decepcionou conosco,
não acredita naquilo que falamos. Engraçado, né? Ah. Falando, mas a gente age assim no trânsito, né? A gente vê no outro, quer dizer, falando na gente, né, em geral, vê no outro o inimigo, né? Age como se tivesse dirigindo a palavra ao inimigo, quando se sente burlado alguma coisa. Né? Essa palavra inimigo, ela me incomoda muito. Por quê? Porque Deus não criou inimigo. A gente pode até falar, Deus criou tudo. Os inimigos, eles são criados pelo nosso orgulho, nossa vaidade, porque a gente acaba um amigo se transformando em inimigo, entre aspas, né? Porque a gente desgostou de alguma coisa que ele fez. Ele virou inimigo. Não, ele virou um ex-amigo. Então nós temos que reconquistá-lo. Então essa palavra, ela realmente me incomoda. Então eu procuro sempre ver aquele suposto inimigo, um ex-amigo, que eu tenho que procurar reconquistá-lo. Aproveitar a oportunidade que eu estou tendo agora. Porque para depois, já é. Justa, essa postura ajuda muito. Ajuda muito. Hoje, mais do que nunca, nós estamos com o quê? Receosos do outro, das suas reações. E o nosso medo caracteriza escassez de amor. Nos disse lá em uma de suas cartas, na primeira carta de João, ele vai nos dizer que o amor lança fora todo o temor. Então, Paul Sartre dizia que os outros são o nosso inferno. Mas a partir do momento que nós estabelecemos uma quietude interior, um estado de verdadeira amistosidade, o outro será o nosso céu. Será sensacional estarmos em contato com ele. Mas o trabalho tem que ser feito em nós mesmos. Krishnamurti estava ensinando, e então uma pessoa foi e disse assim: eu queria muito a paz do mundo, que estabelecesse, que terminassem as guerras. O que eu devo fazer? Eu quero muito a paz do mundo. Krishnamurti foi e lhe disse: deixe então de ser a causa das guerras. Mas como assim, se eu quero a paz, eu quero a tranquilidade? Você vive em conflitos. Você está em guerra dentro da sua família. Você está em guerra com seus amigos, com pessoas com as quais você muitas vezes nem estabeleceu contato. Você está num estado de tormenta constante. Deixe você de ser a guerra, a causa da guerra. É a pacificação interior. Marival, fique à vontade, meu amigo. Eu estou com uma vontade esplendorosa, que estou aprendendo, ótimo. Ah, que alegria. Mas já que você... Por favor. Me considera... Por gentileza. Eu lembro das lições de Jesus para o Evangelho. Conhecereis a verdade vos... Quer dizer, é essa verdade que vai fazer com que aquele que corre atrás de vingar, uma hora para, como você está demonstrando aí, que vai acabar bem a partir de quando ele buscar o conhecimento do Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade não é? Verdade. A pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec questionou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem muito mais do que imaginais. Influem a um tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E as nossas ações? E os nossos pensamentos influenciam os espíritos que nos influenciam? Por isso é que é importante eles perceberem, aqueles que nos maltratam e nos perseguem, as nossas reais motivações no que respeita ao bem. Porque iremos afetá-los gradativamente. Porque vai criar como o quê?
uma linha de sensibilização nossa para com ele. Tornar-nos-emos irreconhecíveis para ele. Isso vai estimulá-lo a desatar-se de nós outros. Então, esse trabalho, ele é fundamental, essencial. É experimentar, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Ficarmos verdadeiramente contentes quando somos notificados de que algo de bom lhe acontecera. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. Apresentando-se ocasião. Não devemos forçar situações, não é aconselhável. O nosso amor tem que ser um amor inteligente. O amor inteligente é aquele que está em um estado que, quando naturalmente surja o ensejo, que estendamos o benefício. Não devemos ser uma máquina cega no que respeita ao fazimento do bem. Jesus se aproximava, o mestre dos mestres, e perguntava, quando ele perguntou a Bartimeu, cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Não é porque você é deficiente visual que eu tenho que necessariamente te curar. Que eu veja, Senhor. E Jesus lhe restituiu a visão. Eu tenho uma amiga e tinha uma companheira que ficava na escadaria de determinada igreja de Belo Horizonte com a perna inchada. E ela estabeleceu uma amizade com ela e tudo mais. Um belo dia ela chegou e falou assim, olha, vou pagar a sua cirurgia. Pode ficar o valor que for. Ela virou para ela e falou assim, a padecente, você está com raiva de mim? Eu te fiz algum mal? Não, eu faço questão, a sua perna pode dar uma gangrena, você pode amputá-la, ela só está inchando, eu paro, não faça isso comigo não, eu deixo até de ser sua amiga, porque se a minha perna não continuar assim, eu não tenho fonte de renda, eu não vou receber esmolas, então, por favor, nunca mais toca no assunto comigo. Não, é preciso que nós sejamos conscientes, amor inteligente. É preciso que nos sondemos em profundidade se o bem deve ser concretizado ou não. Para que não hajamos mecanicamente. Eu tive um sonho. E no meu sonho, eu me vi fora do corpo e lembrei desse princípio do amor inteligente, do sentir-se antes de ajudar, se deve ou não. Nisso, eles estavam empurrando um carro, era um Galaxy, aquele carro antigo, enorme, viu empurrando ele. Viu empurrando. Eu me sondei no meu sonho, em profundidade, falei, não vou ajudar. Eu não estou me sentindo estimulado a ajudá-los a empurrar o carro. E eles vieram empurrando o carro. Vieram empurrando, e foram passando por mim, eu cruzei os braços. Não vou ajudar, não. Aí eles foram empurrando. Quando deu um quarteirão, foram cercados por 2 radiopatrulhas, estavam roubando o carro. A ponderação, não é, Regina? Ela é fundamental. Porque nós devemos fazer o bem ao próximo, mas nem sempre nós devemos fazer o bem que o próximo quer que nós o façamos. Isso é importante. É o respeito pela individualidade. Mas, no entanto, continua o maravilhoso Allan Kardec, tinha autoridade moral para poder comentar todos os capítulos do Evangelho no Espiritismo. Honrar pai e mãe, ele poderia se sentir travado. Eu não tive uma boa relação com os meus pais. Como é que eu vou comentar? Comenta todos os capítulos.
Os 28 capítulos, tem lá comentários de Allan Kardec. Essa é a condição que lhe era própria, espiritual. Pois bem, então Allan Kardec continua dizendo-nos, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los, apresentando-se a ocasião. A parábola do bom samaritano. Jesus estava ensinando, está lá em Lucas, que é o único que conta a parábola, porque ele era médico, muito se interessou pelas curas, por tudo aquilo que se relacionava a feridas, a doenças e assim sucessivamente. Então ele estava ensinando, o doutor da lei se sentiu incomodado com a vitalidade com que Jesus estava ensinando, provavelmente o Antigo Testamento também, e ele se sentiu incomodado porque era de praxe os rabis ensinarem assentados. Então diz o texto que ele se levantou, ali já mostrou que ele quis se colocar acima de Jesus, em levantar-se. E vai perguntar a Jesus sobre o maior mandamento na lei. Continua o texto, então Jesus vai nos trazer a parábola do bom samaritano. Aquele que e descera um homem de Jerusalém para Jericó. E ele será, e descera um homem em viagem de Jerusalém para Jericó. Ele estava em viagem, ele não saiu com o propósito de encontrar alguém. De repente, se deparou, muito provavelmente, com um judeu, e espontaneamente o socorreu. Então, de repente, nós estamos num determinado local. Surge uma criança com um machucado. Nós nos condoemos, pegamos ali a farmacinha e fazemos um curativo nela. É lindo. Agora, se eu pegar aquela farmacinha e sair apavorado de poder fazer um curativo, aí já, como que, vai destoar um pouco. Essa espontaneidade ela é muito importante no que respeita ao bem. Pois bem, e apresentando-se a ocasião, abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem. O amor é um alquimista. Alquimista. Porque o mal que nos chega deve ser transubstanciado, se não para um bem no que respeita ao nosso ofensor, pelo menos um bem para nós mesmos. Que a ofensa redunde no afloramento do nosso perdão, da nossa compreensão. Tudo pode ser transubstanciado. Então, quer por atos de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Nós não devemos humilhar a quem quer que seja em situação nenhuma, em hipótese nenhuma. Esse respeito pela criatura humana deve vigir em nossos espíritos a cada instante. Immanuel Kant, o filósofo alemão, ali do século XVIII, ensinar-nos-á que um dos maiores absurdos que podemos cometer é quando, ao invés de tratarmos o nosso próximo como um fim em si mesmo, o tratamos como um meio, não como um fim. Não podemos colocar o próximo como um meio. Ele tem um valor intrínseco, que a sua pessoa requer da nossa parte a máxima atenção, a máxima benevolência. Isso é fundamental. Então, quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Porque nós pensamos no amor em arroubos, não é isso? Abraçarmos, irmos em lágrimas. Não.
são posturas infinitesimais, mas que, por fim, elas, como que, formam um monte. O monte ele é formado de grão a grão. Jesus ensinou do monte. Poeira a poeira. A luz é formada por fótons. São partículas tão assim, vamos dizer, rarefeitas, que na física se diz que não possuem massa. Tem massa, mas é tão... fótons, partículas. Joana de Ângeles nos ensina que o universo é infinito, mas ele é formado partícula a partícula. O oceano é incomensurável, mas ele é composto de gotícula a gotícula. Então, quando o nosso mestre diz assim, nos encaminhando para os nossos minutos finais, quando o nosso mestre diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, assim dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele é a luz do mundo. Vamos colocar aqui o mundo. Em potencial, nós também somos a luz do mundo. Guardamos a mesma natureza dele. Mas temos condições de abarcar a humanidade toda? Não. Mas nós podemos ser luz na nossa casa. Na nossa casa nós podemos ser. Sem querelas, sem uma linha divisória para com as pessoas com as quais convivemos. Que não estabeleça entre nós e eles discórdias. O que nos vem de lá para cá não nos importa. O que importa é aquilo que estará se processando nos nossos corações. Que resplandeça a nossa luz. Como que essa luz irá resplandecer? Porque a luz tem que cumprir a sua função quando ela tem uma incidência sobre as trevas. Um bom dia, um semblante sereno, uma boa mensagem no WhatsApp, uma oração. É o resplandecer da luz. Acordamos pela manhã com esses propósitos. E o nosso dia será radiante. E para que possamos interromper, nos nossos minutinhos finais, vai nos dizer então Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Odiar o inimigo não está no Antigo Testamento. É uma interpolação dos escribais farisaicos, dos doutores da lei. É uma fala que estava como que irradiada entre a população. Quem era o próximo para os judeus? O próprio judeu, e de preferência observante da lei, e de preferência perito na lei. E Jesus está dizendo que amar ao próximo, não tão somente, mas eu, porém, vos digo, ele, o amor encarnado, amai a vossos inimigos. Amar os inimigos. Mas esse amor, ele não pode ficar na esfera do abstrato. Ele há de se concretizar. Nós aprendemos, desde a teoria da relatividade com Albert Einstein, de que a matéria é luz coagulada, condensada. Então, a luz do nosso conhecimento precisa se coagular na caridade, em fatos.
Amai a vossos inimigos. Como? Bendizei os que vos maldizem. Palavra. Fazei bem aos que vos odeiam. Ação. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pensamento. Então, Jesus, o inigualável mestre, ele vai como que trazer-nos de que esse amor, ele precisa ter os 3 vetores da palavra. Quando ficarmos sabendo que alguém está destacando o que há de pior em nós em relação a outras pessoas, destaquemos o que há de melhor nessa pessoa para com as outras pessoas. Nós vamos fomentar uma força contrária. O que é a obsessão? Ensinar-nos a Emmanuel. A obsessão é equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Mais com menos é mais. Menos com menos é menos. Se alguém fala mal de mim, eu falo mal dele, estamos nos compatibilizando numa onda vibratória de desgaste, de decaimento. Fazei bem aos que vos odeiam. Para aquele que fala mal de nós, ele tem um grau de animosidade para conosco, está no campo verbal. Mas aquele que nos odeia, não basta a palavra, é preciso a ação. O exemplo. Antônio Vieira, nos seus sermões, ensinava que a nossa alma se comove muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui é o ápice da animosidade. Para com eles, Jesus está dizendo-nos que, por vezes, não é bom, não é aconselhável que estejamos em contato direto. Uma mulher poderá correr risco, poderá ocorrer um feminicídio. Então, para com aqueles que maltratam, que agridem fisicamente, que perseguem, tudo mais, a oração, a distância, para que haja uma sensibilização. Então, são os tópicos essenciais para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, nós estamos agradecendo a Jesus e aquele que nos ensinou com palavras, vivenciou na cruz, inigualavelmente. Porque faz, continua o texto, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre injustos e injustos. Seu sol é único, o da misericórdia, abarca todos os seres dos universos. Que a nossa postura seja radiante, de compreensão solar para com todas as pessoas. E faz com que a sua chuva, a chuva das provações, desça sobre os injustos e os justos, sem preferência alguma. Primeiro os justos, depois os injustos, porque esses têm que exemplificar para os injustos. O sol da misericórdia, primeiro para os maus, depois para os bons, porque os maus são mais necessitados da misericórdia de Deus. Então, o Evangelho vai nos propiciando essas maravilhas, e que a nossa forma de agradecer seja num convívio ameno com as pessoas. Não imprequemos nada de ruim para ninguém. Se alguém está sendo humilhado, que estejamos intimamente, nos sintamos humilhados com essa pessoa, seja ela quem for. Ramakrishna estava atravessando um rio na Índia, e ele começou a gritar, a chorar,
Estão me batendo, estão me batendo. E os seus discípulos falaram, não, mas o que está acontecendo? Pensaram que ele tinha tido um surto psicótico. E ele gritando, chorando, e falando, estão me agredindo, estão me batendo. De repente, quando eles olharam para o outro lado da margem, um jovem estava sendo espancado. Isso chama empatia. A empatia é fundamental para que não nos desumanizemos. Então, nós estamos agradecendo a Jesus e que a misericórdia possa vigir nos nossos corações, mais do que nunca. Porque nos vem uma pressão enorme de fora, de toda ordem, e que muitas vezes se acasalha com o nosso subconsciente, com os nossos impulsos inferiores, para que possamos odiar. E assim estaremos desconectados com Jesus. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós estamos agradecendo a Jesus e voltando a palavra para o nosso querido amigo. Manhã, surge tão linda manhã, e em sua luz radiante vem nos mostrar o quanto que há no bem a fazer, nos muitos caminhos que o amor tem a nos dizer. Vem, meu irmão, abra o seu coração, veja então o quanto precisamos dos outros, somos todos irmãos. Vem, seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente, vibra o amor. Seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente, vibra o amor. Perdão, ouça o seu coração, perdoe, irmão, e sinta o amor renascer, fruto do seu perdão. Vem, seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente, vibra o amor. Seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente, vibra o amor. Seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente, vibra o amor. Seja onde for, seja com quem for, vem viver o amor na luz quente,